Olá, gente, como vocês estão? Hoje nós iremos começar mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula vai ser para as três turmas, primeiro, segundo e terceiro ano, pois é um assunto comum às três turmas, certo? O assunto de hoje é sinais de pontuação e efeito de sentido. Como o sinal de pontuação pode mudar, né? Dar um efeito de sentido diferente à frase, dependendo de onde ele vai ser colocado, certo? Vamos lá. O primeiro sinal de pontuação que nós vamos ver, estudar, é a vírgula. A vírgula é usada para separar termos que possuem mesma função sintática na oração. Temos aí um exemplo: o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Esse exemplo é o primeiro exemplo que nós vamos mostrar a vocês sobre o uso da vírgula, no caso, né? Nesse exemplo, os termos da mesma função sintática, que no caso é o verbo berrar, o verbo chorar, o verbo espernear, são separados por vírgula, né? Letra B. A vírgula é usada para isolar o vocativo. Alguém lembra o que é o vocativo? Que é o termo independente da oração, que serve para chamar por alguém. Além disso, o vocativo serve também para invocar um ouvinte real ou imaginário. Temos aí o exemplo de frase com vocativo e do uso da vírgula. Então, minha cara, não há mais o que se dizer, certo? Percebam que aqui, né, o vocativo é esse termo aqui, minha cara, certo? Letra C, a vírgula é usada para isolar o aposto. Quem lembra o que é aposto? Aposto é um termo que explica, desenvolve, identifica ou que resume outro termo da oração. A diferença entre o aposto e o vocativo é justamente essa, né? O aposto, ele é um termo que ele explica, resume, desenvolve, ele fala de outro termo da oração. Já o vocativo é um termo independente, certo? Temos o exemplo aí do aposto, do uso do aposto e da vírgula. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Quer dizer, aqui está o aposto, né? Ex-integrante da comissão. Ele está explicando, né, sobre João, né, que é o sujeito da oração. Temos mais um exemplo de uso da vírgula aí. A vírgula é usada para isolar termos antecipados como complemento ou adjunto. Temos aí os exemplos 1 e o exemplo 2. No exemplo 1, diz o seguinte: uma vontade indescritível de beber água. Eu senti quando olhei para aquele copo suado. Antecipação de complemento verbal nesse primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Antecipação do adjunto adverbial. Certo? Vamos lá. A vírgula deve ser usada para separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Isto é, exemplos, né? Isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim. Então, ela serve para separar expressões explicativas, conjunções e conectivos.
Também separa os nomes dos locais de datas. Exemplo, Brasília, 30 de janeiro de 2009. Isola orações adjetivas explicativas. Exemplo, o filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava, certo? Outra forma de usar a vírgula veja, aliás, né? No caso aí, a gente vai ver alguns exemplos onde a posição da vírgula muda todo o sentido da frase, certo? Isso só ele resolve. Veja aí quando a gente coloca uma vírgula aqui para separar essa frase. Isso só ele resolve. Veja o tom da frase e como muda, né? No caso, o sentido da frase. Segundo exemplo, não queremos saber. Já quando a gente coloca a vírgula aqui, não queremos saber. Veja aí a diferença da entonação, né, da frase. Terceiro exemplo, não tinha clemência. Quando colocamos a vírgula aqui, não tenha clemência. Já muda o sentido da frase. Então, gente, a gente tem que procurar perceber onde vai colocar os sinais de pontuação. A vírgula é um deles, porque dependendo do uso, você pode dar a entender uma coisa que você não queira, ok? Vamos lá. O ponto final. Ponto final é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Não quero dizer nada. Eu amo minha família. Isso aí são dois exemplos de uso do ponto final. E também podemos usar para... Vale também nas abreviaturas, né? O uso do ponto final. Vamos lá. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para formular perguntas diretas. Você quer ir conosco ao cinema? Deseja participar da festa de confraternização? Também deve ser usado para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. Exemplo, o quê? Não acredito que você tenha feito isso. Quer dizer que aí ele expressou uma atitude de indignação. Outro exemplo, não esperava que fosse receber tantos elogios. Será que mereço tudo isso? Surpresa. O outro exemplo, qual será a minha colocação no resultado do concurso? Será a mesma que imagino? Expectativa, certo? Vamos lá. Ponto de exclamação. Já o ponto de exclamação, esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias. Depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Temos aí alguns exemplos. Iremos viajar, entusiasmo. Foi ele o vencedor? Surpresa. Por favor, não me deixe aqui. Súplica. Que horror! Não esperava tal atitude. Espanto. Seja rápido. Ordem. Vejam aí de quantas formas, né? Ele vai aparecer. E dependendo da forma de expressão, aí você vai ver, você vai entender o que ele quer dizer, quais esses sentimentos ele está querendo mostrar, né? Na sua fala, quem estiver falando. Depois de vocativos, também pode-se usar, né, o ponto de exclamação. Depois de vocativos e algumas interjeições. Ui, que susto você me deu. Uma interjeição, no caso, né? Foi você mesmo, garoto. Vocativo. Nas frases que exprimem desejo, também se usa a exclamação. Oh, Deus, ajude-me.
Vamos lá. Observações dignas de nota. Quando a intenção comunicativa é expressar, ao mesmo tempo, questionamento e admiração, o uso dos dois pontos de interrogação e exclamação é permitido. No caso, a gente pode usar o ponto de exclamação e o ponto de interrogação de uma vez só, quando a intenção comunicativa expressar, ao mesmo tempo, questionamento e admiração. Temos um exemplo aí. O que eu posso fazer agora? E também podemos usar quando se deseja intensificar algo mais a admiração ou qualquer outro sentimento. Não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação, certo? Tipo, colocar ele mais de uma vez. Isso é para como se fosse para dar mais ênfase, né? Quando a gente quer intensificar ainda mais o que a gente quer falar. Não! Gritou a mãe, desesperada ao ver o filho em perigo. Ok? Vamos lá. O ponto e vírgula é usado para separar itens enumerados. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria, financeira. Separar um período que já se encontra dividido por vírgulas também, ponto e vírgula pode servir para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Temos aí um exemplo. Ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com o seu cão. Vamos lá. 2 pontos. Os 2 pontos é usado quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Exemplo, ele respondeu, não, muito obrigado. Ou também, se quiser indicar uma enumeração. Exemplo, quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Certo? Vamos lá. O aspas são usadas para indicar citação de alguém ou em expressões estrangeiras, neologismos, gírias. Vamos voltar aqui para a citação de alguém. No caso do aspas, usado na citação. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior, Carta Capital Online 30/1/2009. Isso, no caso, ele fez uma citação, né? Dentro do texto, certo? Aqui, no segundo uso, são nas expressões estrangeiras ou neologismos, gírias. Temos o exemplo aqui. Nada pode com a propaganda de outdoor. Abre aspas aqui na palavra estrangeira, no caso, né? A expressão. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui agora das reticências. As reticências são usadas para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Temos exemplo aí. Onde está ela? Onde está ela? Amor, a nossa casa. O bem que é neste mundo mais invejo. O brando ninho aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa. E então, veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. Eu gostei da nova casa, mas do quintal
Então, as reticências são usadas para indicar uma supressão de um trecho, uma interrupção ou da ideia de continuidade do que estava sendo falado, ok? Vamos lá. Vamos ao uso dos parênteses. Os parênteses são usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Temos aí um exemplo. Ele comeu e almoçou, e dormiu e depois saiu. Abre aspas, ou abre aspas não, parênteses, abre parênteses. O i aparece repetido e, por isso, há um predomínio de vírgulas. Ele está explicando o motivo do i aparecer e repetir aqui na situação da frase e o uso da vírgula, ok? Agora vamos falar um pouquinho do travessão. Travessão é indicado para indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. Temos aí os exemplos. Quais ideias você tem para revelar? Não sei se serão bem-vindas. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração deste projeto. Temos o uso de travessão aqui na letra B, que serve para separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. Precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Não haja dessa forma, falou a mãe irritada. Pois pode ser arriscado. Também podemos usar o travessão para colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe. Aí, travessão. Uma pessoa bastante esforçada. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando. Meu melhor amigo. No caso aí, a gente tem duas frases com o uso do travessão, certo? Bom, gente, por hoje é só. Aí houve uma explicação rápida, mas bem elaborada e bem completa sobre o uso dos sinais de pontuação e de como eles vêm a ser empregados, né? No caso, nas nossas colocações, nas nossas frases, nos nossos textos, certo? Vocês vão receber um exercício para fixar e estudar, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.